Relativamente ao desemprego, eu, no meu entender, acho que é o principal flagelo da região neste momento, não só a nível regional como a nível nacional. É uma questão que é premente, acho que é a principal preocupação neste momento que deve haver a nível do governo regional, que é a diminuição desta taxa, que é uma das maiores taxas de desemprego que a região conheceu nos últimos anos. E ela é importante porque cria, como é evidente, uma espiral recessiva extraordinariamente forte, e a economia, é impossível sairmos deste ciclo económico sem haver uma retoma do desemprego e uma retoma, como é evidente que ele está associada, que é de crescimento económico. Relativamente à educação, bom, a educação, como é evidente, é uma questão que é básica em qualquer sociedade. A educação define do modo geral o nível de uma sociedade e a sua capacidade de resolução dos seus problemas. É uma área que nos últimos anos, quer a nível nacional, quer a nível regional, se trabalhou bastante, que evoluiu bastante. Temos hoje, efetivamente, uma taxa, suponhamos, a nível de analfabetismo, que é uma taxa já extremamente reduzida aos níveis europeus, mas a nível de cursos superiores e mesmo a nível dos cursos médios ainda temos um longo caminho a percorrer, que eu acho que é importante continuarmos a trilhar, no sentido de nos tornarmos uma sociedade muito mais culta, muito mais justa, uma sociedade muito mais evoluída. A pesca. Bom, a pesca e o mar é um dos grandes desígnios dos Açores. Como é evidente, o mar e todas as questões relacionadas com o mar e com as riquezas, incluindo os seus recursos naturais, como é a pesca, é uma área extremamente importante. Tem sido uma área tradicionalmente a nível dos Açores em que há uma grande tradição. Agora, ela tem que ser muito bem equilibrada a nível dos seus recursos pesqueiros e sobre pena de, como sabemos, muitos dos estoques de uma grande variedade de peixes está a diminuir com um grande grau e rapidamente, e portanto é preciso aqui algum equilíbrio entre os recursos pesqueiros e o nível de pesca e, portanto, a capacidade por isso. Portanto, sabemos que muita desta pesca, infelizmente, o mar hoje e a pesca está muito mais liberalizada do que no passado. Os nossos mares também são visitados por outras frotas de outros países e, portanto, acho que aqui a comunidade tem que ter um papel cada vez mais interveniente e ativo no sentido da concessão de licenças de pesca ser cada vez mais restringido e deixado o maior grau de liberdade para os nossos pescadores. A lavoura, como é evidente, é um dos principais setores a nível dos Açores, se não o principal setor da atividade económica, é aquele onde grande parte da economia ainda hoje assenta, tem um grande contributo a nível do emprego, ainda é o setor que emprega mais ativos a nível dos Açores e, portanto, tem um grande peso e também não nos podemos esquecer que nos Açores grande parte da indústria, porque nós temos uma indústria agroalimentar que é apoiada e, como é evidente, tem a sua raiz na produção agrícola. Estamos a falar dos laticínios, dos tabacos, do chá, enfim, do açúcar e, portanto, se repararmos, todas as agroindústrias assentam, como é evidente, nas culturas agroindustriais e na tradição agrícola que existe e, portanto, existe aqui uma grande tradição entre a parte agrícola e tudo o que é a parte da lavoura, portanto, na sua fileira de leite e de carne, e temos que pensar que é um setor que é extraordinariamente importante e que é necessário desenvolver nessa matéria. Eu penso que é necessário pensarmos no futuro
apesar de, e portanto sabemos que hoje o mundo que é muito globalizado, mas cada vez mais a nível das culturas hortícolas era importante que os Açores tivessem uma maior aproximação a este nível e fizessem um esforço a nível da produção hortícola no sentido de prover grande parte, ou, portanto a maioria do abastecimento a nível dos Açores fosse feito com produtos locais e não como já nos começam a chegar, é muito fácil ver, um conjunto de produtos que vêm das origens mais distintas, batata do Egito, laranjas da África do Sul, enfim, maçãs, enfim, da Austrália, quer dizer, chegam-nos, inclusive a própria manteiga da Austrália e essencialmente da Nova Zelândia, e portanto era importante que a esse nível, a nível de alguns hortícolas, que a região também, e portanto para além do setor leiteiro, que efetivamente é um setor que é muito importante, tivesse e houvesse aqui um desenvolvimento a nível do setor hortícola que, enfim, que produzisse para grande parte do consumo que é necessário. Sei que não é fácil de um momento para o outro inverter esta situação, mas os Açores têm condições ótimas para esta situação. Situação essa que eu entendo que tem que ser complementada com uma coisa que nunca foi pensada, mas que tem que ser pensada daqui para o futuro. Temos tido nos últimos anos alguns períodos de seca extremamente prolongados, que têm que ser providos com alguns sistemas de rega e a verdade é que a rega artificial, portanto, para além da pluviosidade normal que os Açores têm, não tem sido um assunto que tem sido tratado nos Açores, mas que eu acho, se quisermos desenvolver a parte agrícola nesta vertente, temos mesmo que pensar a nível da rega nos Açores, porque realmente o clima tem mudado e é importante nesta matéria também prover esta matéria e não podemos deixar só, enfim, às condições naturais portanto, e ao fator climático a existência de água em algumas das alturas, que é fundamental para qualquer tipo de cultura. Os produtos regionais, isto é uma matéria, como é evidente, cada vez mais importante. Precisamos, é importante para esta região, ter um conjunto de produtos, quer aqueles que são para exportação e que assenta basicamente no que falámos atrás, em toda a fileira agroindustrial que nós temos, desde as conservas de peixe, os laticínios, enfim, portanto, assente também a fileira da carne, mas é importante começarmos a pensar nos produtos regionais também para a grande massa que nos visita de turistas e cada vez mais no sentido de grande parte dos produtos que são originados nos Açores serem consumidos por quem nos visita, porque são aí que nós temos uma grande diferenciação. Esta questão está extremamente ligada à parte da gastronomia que é um setor básico e fundamental a nível do turismo e que ligado com esta tradição dos produtos regionais é um fator decisivo para uma diferenciação a nível do turismo. A gastronomia, como é evidente, existe uma percepção por parte de quem nos visita, uma percepção extremamente positiva e ela deriva exatamente desta diferenciação e de alguns produtos que nós temos, quer a nível de produtos do mar, quer a nível de produtos da terra, seja o ananás, seja o cavaco, seja, enfim, os nossos enchidos e tudo isso, que faz a diferenciação positiva relativamente à gastronomia e por isso entendo que é uma área, gastronomia e produtos regionais, quer na sua vertente exportadora, quer na vertente do seu consumo interno, e que também está ligado, como é evidente, a toda a parte que foi referida relativamente à parte dos hortícolas, que é necessário pensarmos no futuro com alguma atenção no sentido de aumentar a sua produção e termos produtos genuínos, quer para exportação, quer para quem nos visita. A questão das tarifas aéreas é uma questão que está na ordem do dia. Todos os dias vemos na comunicação social
a reivindicação desta questão. Como é evidente, a questão das acessibilidades é uma questão básica, quer para quem vive nos Açores, para os seus residentes, quer para quem nos visita. E realmente os Açores, se queremos ter uma região desenvolvida sobre o ponto de vista turístico, precisamos de ter tarifas mais baixas. É um facto que foi feito um grande esforço nos últimos anos por parte do Governo Regional no sentido de estas tarifas, e podemos dizer hoje que estamos ao mesmo nível do que estávamos aqui há uns 12, 15 anos atrás. Estamos a pagar sensivelmente a mesma importância do que antes pagávamos em escudos, agora em euros, mas é um facto que tem havido nesta matéria um grande desenvolvimento por parte de outras regiões e tem havido uma grande baixa de custos a nível do transporte aéreo que precisamos de repercutir nas tarifas e nos pacotes aéreos para quem nos visita, no sentido de desenvolvermos o turismo, porque o turismo, como é evidente, e eu acredito, portanto acredito que seja grande parte do desenvolvimento dos Açores, grande parte do desenvolvimento económico dos Açores tem que assentar nesta vertente, na vertente turística. Não somos uma região com grandes recursos, nem minerais, nem grande capacidade de exportação de produtos e, portanto, a única maneira, por um lado, nos consumirem os produtos e, por outro lado, termos um ingresso bastante positivo e também que tem grande peso a nível do emprego, pondo o setor turístico, que vai desde a restauração à hotelaria, a toda a questão ligada também ao artesanato e ao comércio. Temos, enfim, é um setor que mexe, como é evidente, com muitos setores da economia regional e acredito que nos próximos anos, foi nos últimos anos e acredito que no futuro vai continuar a ser o setor em que temos que apostar para fazer o desenvolvimento económico dos Açores. Relativamente à questão dos... também falar aqui nas belezas... Bom, relativamente às belezas naturais, eu diria que esta questão, como é evidente, as belezas naturais estão muito ligadas ao turismo. Eu diria que as belezas naturais dos Açores, um dos seus grandes pontos fortes, se não o maior ponto forte, são as suas belezas naturais e, efetivamente, as belezas naturais são a galinha de ovos de ouro que os Açores têm relativamente a outras regiões e a outros destinos turísticos, porque os Açores ainda têm hoje uma preservação do seu ambiente portanto, a nível do seu meio ambiente, quer humano, quer natural, uma vivência e uma beleza que não é fácil encontrar, e eu posso dizer que tenho viajado por muitos países e realmente, quando regressamos aos Açores, apercebemos que os Açores que têm uma capacidade a esse nível de belezas naturais e mesmo a nível da sua população, em que tem que tirar mais partido, mas como é evidente, estas questões têm que ser pensadas. É muito importante que haja no futuro uma preservação e um grande cuidado a nível dos recursos que temos, no sentido de não degradar o património histórico e o património natural que temos. Tem sido, e é um facto, que a nível do património edificado, património histórico, tem-se investido muito, tem-se feito uma recuperação fantástica a nível de grande parte do edificado, mas eu acho que é necessário, por parte das gerações vindouras, um grande cuidado na preservação das belezas naturais e na sua manutenção. Relativamente aos impostos, os impostos é uma questão que neste momento, como sabemos, os Açores, relativamente aos impostos, têm uma diferenciação positiva, relativamente aos impostos, quer de natureza nacional, quer a nível comunitário. Temos algum benefício que é introduzido essa matéria, que é fundamental e é necessário para que, quer a nível das populações, quer a nível das indústrias, a nível dos setores económicos nos Açores, é importante que essa diferenciação fiscal se mantenha. É muito difícil para as empresas e para a economia e para o setor produtivo dos Açores esta diferenciação fiscal
se esbater ou se ela acabar, porque não nos podemos esquecer que grande parte de todas as matérias-primas que são consumidas nos Açores, quer a nível industrial, quer a outros níveis, são importados e, portanto, se não houver um esforço a nível dos impostos para atenuar só as despesas de transporte que existe, e também não nos podemos esquecer que muitos dos produtos que são importados são trabalhados e são reexportados, e portanto temos aqui uma dupla insularidade. A nível das indústrias, se não for feito algum esforço a esse nível, acredito que seja muito difícil à economia dos Açores manter algumas das taxas de crescimento que tivemos nos últimos anos. Que futuro para os Açores? Eu realmente, relativamente a esta questão, que futuro para os Açores, enfim, apesar de ser uma questão extremamente abrangente e com, enfim, poderíamos estar aqui a conversar imenso tempo, eu acho que temos que manter os Açores num ritmo de crescimento económico importante. Realmente houve, a nível dos últimos anos, e para quem como eu acompanhou portanto, a vida e a economia dos Açores nos últimos 30 anos, eu diria que o salto foi gigantesco, pensando no desenvolvimento económico portanto, e no nível de vida que a população dos Açores tinha, digamos, no início dos anos 80 e pensando hoje, foi um salto gigantesco e, portanto, é importante que nós nos mantenhamos nesta senda e que seja capaz e que este Governo Regional e todas as forças produtivas, não é só o Governo Regional, as empresas, as pessoas, a universidade enfim, todas as instituições públicas e privadas sejam capazes de manter os Açores com o nível de desenvolvimento que foi sentido, consolidar toda a vertente autonómica e a nível da Lei de Finanças Regionais, a nível de todas as questões, quer de política social, quer a nível de política económica, no sentido de conseguirmos que no meio do Atlântico tenhamos níveis de vida muito equivalentes aos níveis continentais. Por isso é que é importante a diferenciação fiscal e por isso é que é importante mantermos os níveis de crescimento económico no sentido de permitir que no futuro, com o desenvolvimento dos Açores, que eu acho, apesar de serem 9 realidades diferentes, 9 ilhas, cada uma com a sua idiosincrasia, cada uma com os seus problemas, tem havido um desenvolvimento, como se dizia no passado, harmónico, e algum desenvolvimento tem sido homogéneo, que foi fundamental a nível de que se fizeram conquistas tão importantes. Portanto, basta lembrar-nos a nível da saúde e a nível da habitação, o que foi feito nos últimos anos, enfim, para acharmos que temos que fazer um esforço redobrado, malgrado a crise atual, e logo seja isto passado e que acabe esta espiral recessiva que neste momento temos e esta crise que temem persistir, de conseguirmos rapidamente continuar na senda do desenvolvimento económico, porque os Açores precisam efetivamente manter o desenvolvimento que foi sentido nestas últimas 2 décadas. Imigrantes açorianos, é aqui a última questão. Bom, imigrantes açorianos também é um tema extremamente vasto, ele depende de qual é que é a ótica que nós estamos a pensar a nível da imigração açoriana. Aqui concretamente a nível dos imigrantes açorianos, eu entendo que a imigração pode ter um papel fundamental. Sabemos, e é um facto, que não há um grande regresso por parte da imigração açoriana aos seus locais de origem, são raros os descendentes da grande maioria dos açorianos que regressa. Alguns regressam, alguns imigrantes regressam já no final, enfim, da sua carreira produtiva. E agora, eu acho que o principal papel que os imigrantes podem ter e tem sido feito algum trabalho nessa matéria, é de conseguir que alguns imigrantes de sucesso transportem para os Açores
a sua energia, a sua criatividade para que nós conseguimos beneficiar, enfim, das suas ideias, e se esses imigrantes foram capazes de, portanto, se ingrar e de vingar lá fora em economias tão competitivas como a economia dos Estados Unidos ou a economia do Canadá ou outras, também o poderão fazer nos Açores. Eu sei que não é fácil, eu sei que o mercado interno americano e canadiano são mercados internos grandes, mas há um conjunto de setores, hoje em dia, há um conjunto de setores a nível das novas tecnologias e da informática que hoje não têm fronteiras e, portanto, acho que ainda há um mundo aqui a explorar e há sempre um conjunto de produtos que tanto faz serem produzidos em Singapura como nos Açores, como na Nova Inglaterra, e portanto acredito que haja sempre uma faixa aqui que seja possível de retirar algum benefício mútuo para as duas partes. Entendo que os imigrantes têm aqui um papel importante a desempenhar nessa matéria e também acho que o relacionamento que tem sido feito a nível das comunidades tem sido um relacionamento importante. Hoje, isso nota-se, eu conheço muitos imigrantes que dizem que hoje já há uma atenção por parte do poder político, não só e mesmo por o poder autárquico, e há uma grande ligação. Hoje em dia, aquele isolamento é que os imigrantes também diziam que ninguém, enfim, lhe prestava atenção. Eu acho que isso já passou. Hoje em dia há uma ligação bastante estreita e uma ligação muito forte que se vê, por um lado, quer no aumento, enfim, na vinda cada vez mais dos imigrantes que vivem nessas comunidades, quer mesmo por parte das forças vivas e das instituições e do poder político, que também tem tido uma grande aproximação a essas comunidades, no sentido também, enfim, de lhes dar a conhecer os novos Açores e de lhe dar a conhecer também o desenvolvimento económico que os Açores têm tido nos últimos anos e, enfim, criando-lhe também boas perspectivas a nível do seu regresso, caso o desejem fazer.